Last evening, Ontem à noite, I picked up that Bible. quando peguei aquela Bíblia I couldn't find that text. e não consegui encontrar aquele texto, And I picked up that new Bible. e peguei aquela Bíblia nova, I was reading out the old. estava lendo na velha, And I picked up the new e peguei a nova one and put it on my arm and run up here. e a coloquei debaixo do braço e corri para cá, And I turned over to e abri naquele lugar that place. e pensei, Here, it was St. John 16, 21. bem, aqui, creio que foi São João 16, 21. And it wasn't reading at all. E de jeito nenhum era tal leitura. Said to Brother Moore, Eu disse para o irmão Moore, is that where that's at? e aí onde fica isso? Yes. Sim, I looked back, and it wasn't there. eu olhei e não estava aí. So I thought, well, I got a misplaced place. Então pensei, bem, colocaram uma página fora de lugar. Then my brother, Então meu irmão aqui veio, Brother Stanley, o irmão Stanley, he came over, Bishop Stanley, rather, ele veio, o bispo Stanley, melhor dizendo, and I don't know what the man meant. e não sei qual foi a intenção desse homem. It was such a comfort. Oh, No entanto, foi um consolo tal. he walked up close to my side and Ele se aproximou do meu lado said, "Oh, steady, brother. God is maybe going to do something." e ele disse, fique calmo, irmão. Deus talvez vá fazer alguma coisa. Está vendo? That just encouraged me E isso me animou to think that he said, de pensar que ele disse isso. I wonder if he realized he prophesied. Eu queria saber se ele deu-se conta de que profetizou. But talking to him a few moments ago, Mas conversando com ele agora há pouco, just before getting up here, um pouquinho antes de eu subir aqui, I'm sure he did. tenho certeza que sim. So, Assim, and seeing as they went along talking about that, e vendo como eles seguiam conversando a respeito disso, and then I brought my thoughts of that, e então apresentei meus pensamentos quanto a isso, and I walked off the platform and went out. e desci da plataforma, e saí, My children going home, minhas crianças indo para casa, wanted to stop by here queriam parar aqui em algum lugar somewhere to get a sandwich. para comerem um sanduíche. And I went in, the wife said, E entrei, a esposa disse, Billy, I was so nervous I didn't know what to do. Billy, fiquei tão nervosa que não sabia o que fazer. I said, I gave you that Bible. Disse, eu lhe dei aquela Bíblia. I said, you never wrote it, Eu disse, não foi você que a escreveu, and you never put it together, honey. e não foi você que a encadernou, querida. She said, but just to think, I give you a Bible that had a flaw in it. Ela disse, mas só de pensar que eu lhe dei uma Bíblia que tinha uma falha nela. I said, well, maybe it wasn't. Eu disse, bem, talvez não foi. And so one of the children picked it up, E então uma das crianças a pegou and we feel the pages. e apalpamos as páginas. Well, it looked all right, Não, parecia tudo bem, but right down at the bottom, mas bem na parte de baixo, it was two pages sticking together. See? 2 páginas estavam grudadas. Veja, And the 16th chapter was on this side, e o capítulo 16 estava deste lado, and then the continuation of the 16th chapter e então a continuação do capítulo 16 come up on the other side. aparecia do outro lado. And the 17th started on the, E o 17 começava no... it's just perfectly Veja, é perfeito. exactly the same Exatamente a mesma coisa across, do outro lado. and that Indian paper, E aquele papel da Índia, real thin, sticking together. bem fino, grudado um no outro. And I was reading now the 17th chapter. E o tempo todo eu estava lendo o capítulo 17, All the time to the 16th chapter. em vez do capítulo 16. And I thought, God, why did you do that? E pensei, Deus, por que tu fizeste isso? Why would there be such a thing now? Por que haveria tal coisa agora? That's me feeling, you know, Esse foi meu sentimento, você sabe, to see what it was all about. para ver de que se tratava. Because I think nothing happens by chance. Porque acho que nada acontece por acaso. And I was thinking about the comfort of this brother here. E eu estava pensando sobre o consolo que foi esse irmão aqui, Come and tell me, ao vir me dizer, hold steady. fique calmo, You being a priest, ele sendo um sacerdote. hold steady. Maybe God is going to do something. Fique calmo, Deus talvez vá fazer alguma coisa, There's something in that manner. ou algo dessa maneira. And so how could that be? E pensei, como poderia ser isso? And then sitting there E então, sentado lá, like a thunderbolt out of heaven, it came to me. aquilo veio a mim como um raio do céu. This might not make sense to you, Agora, isso talvez não faça sentido para você, but it does to me. See, mas para mim faz. Veja, I remember in Luke the 4th chapter lembro-me em Lucas, capítulo 4, that
Jesus entered the synagogue at Nazareth, que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, where he was brought up at, onde ele havia crescido, as his custom was to go into the church, pois seu costume era de ir à igreja no on the synagogue on the Sabbath. sinagoga no sábado, And when he did, e quando entrou, we noticed there that the priest gave him the Bible, scroll. notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus, looking through the scroll, Jesus, olhando no pergaminho, found a certain place, Isaiah 61, encontrou certo lugar, Isaías 61, and he read the scripture. e ele leu a escritura. Then he handed the Bible back to the minister, Então ele devolveu a Bíblia para o ministro, and then as he turned to the audience, e então, quando voltou-se para a audiência, all eyes was up on him. todos os olhos estavam nele. And he said, E ele disse: this day, this scripture is fulfilled. hoje se cumpriu esta escritura. And we know how peculiar that scripture reading was, E sabemos quão peculiar foi essa leitura da escritura, because he just took a portion of the first and second verses of Isaiah 61, 1 and 2, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2 de Isaías 61, 1 e 2, but he read down this far where the mas ele leu até este ponto onde Spirit of the Lord is upon me, o Espírito do Senhor é sobre mim, to bind up the brokenhearted, para curar os quebrantados de coração, and heal the sick, e para curar os doentes, and to open the blinded eyes, e dar vista aos cegos, and to preach the acceptable year of the Lord. e anunciar o ano aceitável do Senhor. And then he stopped, E então ele parou, for the next was to bring judgment. pois depois disso era trazer juízo, That would apply to his second coming, que se aplicaria à sua segunda vinda, not his first coming. não sua primeira vinda. And he stopped E ele parou, and turned around and said, e se virou e disse: this day, this scripture is fulfilled. hoje se cumpriu esta escritura. What a statement it was E que declaração foi essa to the teachers, to the people that were present, para os mestres e para o povo que estava presente, that he could make this plain to the people. de que ele pôde deixar isso claro para o povo. This day, this scripture is fulfilled. Hoje, esta escritura se cumpriu, For here he was, the Messiah, pois aqui estava ele, o Messias. but they didn't believe it. Entretanto, eles não criam nisso. Here he was, the anointed one for that hour. Aqui estava ele, o ungido para aquela hora. Every bit of his ministry, Seu ministério em sua totalidade, from his birth up, desde seu nascimento, that proved to be what he was. tinha provado ser o que ele era. And yet they could not believe it. E, no entanto, eles não conseguiam crer. What a statement. Que declaração! But he could say today, Mas ele podia dizer hoje, and if a person opened up their eyes, e se a pessoa abrisse os olhos, they could have known what day that they were living in, ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, for that was his hour. pois aquela era a hora dele, For he was right there pois ele estava ali mesmo, doing exactly what the scriptures, fazendo exatamente o que as escrituras, all the prophets had said had happened in that day. todos os profetas, tinham dito que aconteceria naquele dia. Here he was doing exactly Eis que ele estava fazendo exatamente what God had prophesied would happen. o que Deus tinha profetizado que aconteceria. How did they misbelieve? Como falharam em ver isso? They should have known right quick, Deveriam ter conhecido rapidamente, seeing what his ministry was. vendo qual era o ministério dele. There's the Messiah. Lá estava o Messias. They would have known it Eles teriam conhecido, because he said the scripture is fulfilled. porque ele disse: cumpriu-se a escritura. I think of today, Penso a respeito de hoje, and notice what that was. e note o que foi aquilo As the priest gave the word over, quando o sacerdote entregou a palavra. the word was read and back to the priest. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. And the last quotation out of my text that I had, E a última citação do meu texto que eu tinha, and my scriptures go down, em minhas escrituras anotadas, was St. Luke 17:30, foi São Lucas 17:30, where Jesus referring back to this day that we're living in, onde Jesus estava se referindo a este dia em que estamos vivendo. rich Laodicea, Era de Laodiceia, rica, and yet rotten
politics, E, no entanto, podre na política. church politics, national politics, Política da igreja e política nacional. just as rotten as it could be. Exatamente o mais podre que pode ser. And then he said, E então ele disse: as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming in time. como foi nos dias de Ló, será na vinda do fim do tempo. Notice what he said there. Note o que ele disse ali. In the day that the Son of Man will be revealed. No dia em que o Filho do Homem se manifestará. But you notice here, Mas note aqui, he said, ele disse, at the ending of the church age, no fim da era da igreja, it had gotten such a mess ela ficou tão atrapalhada till he would be revealed again as Son of Man. que ele se revelaria de novo como Filho do Homem. When the Son of Man is being revealed. Quando o Filho do Homem se revela. How appropriate was that mixed up yesterday? Como aquela atrapalhação ontem foi oportuna. And I hope you don't miss it. E espero que você não falhe em ver isso. We have had the revelation of Son of God. Temos tido a revelação do Filho de Deus. But the last promise that Abraham had Mas a última promessa que Abraão recebeu, before the Son was made or brought into existence, antes que o Filho fosse formado ou existisse, the one that he was been promised aquele que tinha sido prometido, before the promised Son showed up, antes que o Filho prometido aparecesse, God manifested himself there as Sodom as a prophet, Deus se manifestou lá em Sodoma como profeta, being a man in flesh. sendo homem em carne. God Elohim. Deus, Elohim, I heard someone speaking a while ago, como ouvi alguém falar disso há pouco, which the Godhead bodily was in him. o que a divindade estava corporalmente nele. He was the fullness. Ele era a plenitude. Elohim is the fullness of the Godhead bodily. Elohim é a plenitude da divindade corporalmente. And we noticed there when E notamos lá quando Ló viu, Abraham saw him coming, quando Abraão viu ele se aproximar, he said, "My Lord." ele disse, meu Senhor. There was three of them. Havia 3. And down in Sodom, E lá em Sodoma, Lot saw two and said, "My Lord." Ló viu 2 e disse, meus senhores. Lack of revelation. Falta de revelação. So notice what's taking place here. Então, note o que aconteceu aqui. When he come up high, Quando ele apareceu, made himself known. como ele se deu a conhecer, Could we not? não poderíamos, Could I not say this if I just been on my toes? não poderia eu ter dito isto se eu estivesse alerta. The brother prophesied when he said to me what he did. Veja, o irmão profetizou quando me disse o que disse. This day, Hoje, watch what he did right after the reading of that scripture. observe o que ele fez logo após a leitura dessa escritura. In the days when the Son of Man, Nos dias quando o Filho do Homem, not a man, not a human being, não um homem, não um ser humano, the Son of Man, will reveal himself among his people again. o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. This day, this promise Hoje, esta promessa, of this hour that we're now living in desta hora em que estamos vivendo, is fulfilled before our very eyes. se cumpre ante nossos próprios olhos. He turned immediately to the congregation Ele se voltou imediatamente para a congregação, and 10 or 12, whatever people it was out there, e 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, unknowing, não se sabe, he did the very same thing he did at Sodom. ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. This day has this scripture been made manifest before you. Hoje, esta escritura se manifestou diante de você, It's been made true before you. fez-se verdadeira diante de você. Then, my brothers and sisters, Então, meu irmão, irmã, delegates, ministers, whatever we are here, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, children of God, filhos de Deus, how close are we to His coming? quão próximos estamos da vinda dele, então? If we're now seeing the scripture that He promised Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, just before the fire fell in Sodom, to burn it up pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, and liken this day to it, e comparou este dia com aquele, and seeing that scripture right before our eyes being fulfilled, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida, how close are we to the coming of the Son of God? quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus então? How close is the manifestation of the scriptures Quão parecida é a manifestação das escrituras, like He did through Abraham, como ele fez através de Abraão, bringing the church up as type, trazendo a igreja em tipo, which He was the promise to
to the church. Porque ele foi a promessa para a igreja. And now we find out E agora encontramos Abraham's natural seed, a semente natural de Abraão, how they failed, como ela falhou, but the royal seed of Abraham, mas a semente real de Abraão, which is by faith in the promised word, que é pela fé na palavra prometida, is now being manifested on the earth today. está agora sendo manifestada na terra hoje. We are at the end time, my brothers and sisters. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs. We're at the end. Estamos no fim. And we have not one other type. E não temos um outro tipo. I have to type scriptures Tenho que tipificar escrituras, because I don't have an education porque não tenho instrução suficiente enough to bring out words and things. para apresentar palavras e coisas assim. I make a type. Faço tipificação, But if I see in the shadows, mas se vejo nas sombras, if I never had seen my hand and se eu nunca tivesse visto a minha mão see the shadow, e visse a sombra, I know I had 5 fingers. eu saberia que tenho 5 dedos. And that's where you have to watch E é desse modo que tem de se observar the scripture types of the Old Testament. os tipos da escritura do Antigo Testamento. What does it do? O que faz isso? It foreshadows this. É sombra disto. And Jesus said that Sodom was a foreshadow of the end time now. E Jesus disse que Sodoma era a sombra do fim do tempo agora. And the very scriptures that was promised to Sodom, E as próprias escrituras que foram prometidas a Sodoma, the very scriptures that were taking place in Sodom, as próprias escrituras que estavam ocorrendo em Sodoma, that Jesus said would repeat itself again in this day, que Jesus disse que se repetiriam de novo neste dia, if made known right before us today. são dadas a conhecer bem diante de nós hoje. God bless you. Deus os abençoe. Don't miss it. Não falhem em ver isso. If I don't see you here next year, E se eu não os ver aqui no ano que vem, when you climb the golden stairs, quando eles subirem a escadaria de ouro, I hope to see you up there. espero me encontrar com vocês lá em cima. God bless you. Deus os abençoe. Pai, According to the scriptures, conforme as escrituras, we're seeing manifested before us estamos vendo manifestados diante de nós the last sign and type. o último sinal e tipo. The words of Jesus Christ said this is so, As palavras de Jesus Cristo disseram que é assim, just as it was at Sodom. justamente como foi em Sodoma. We see the world in its condition. Vemos o mundo em sua condição, We see the church in its condition. vemos a igreja em sua condição, We see the elect being called out of every denomination. vemos os eleitos sendo chamados de toda denominação, The life that's in those places a vida que está nesses lugares moving out now to take the form of the seed. retirando-se para tomar a forma da semente. We pray, Heavenly Father, that Rogamos, Pai Celestial, we'll awaken us quick. que despertemos rapidamente. Oh God, we feel that there's masses untouched yet. Ó Deus, sentimos que há multidões que ainda não foram tocadas. Help us, dear God. Ajuda-nos, amado Deus, May we go from this convention que possamos sair desta convenção with such a warning in our heart, com tal advertência em nosso coração, knowing that this day the Scripture is fulfilled. sabendo que hoje se cumpriu a Escritura. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém.